Olá, sejam bem-vindos ao canal Filosofia Ser e Pensar. Hoje estamos recebendo o professor Oswaldo Pessoa Júnior para tratar sobre a filosofia da física. O professor Oswaldo possui graduação em Física e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física Experimental pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Indiana, Estados Unidos, trabalha na Universidade Estadual de Feira de Santana e na Universidade Federal da Bahia, e atualmente é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP. Tem experiência na área de Filosofia da Ciência, atuando principalmente em Filosofia da Física, modelos causais na história da ciência e Filosofia da Mente. Professor Oswaldo, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo. Legal, prazer é tudo meu. Professor, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta sobre, que na verdade são duas perguntas, sobre, em termos gerais, o que seria a física, tendo em vista o objeto de estudo, seus métodos, sua visão de mundo, e, na sequência, o que seria a filosofia da física. A física a gente conhece, né, do ensino médio, é aquela área que a gente estuda objetos descendo planos e eletricidade, e muitas contas, e aí alguns experimentos de laboratório. Então, a física tem um lado teórico, né, tem um lado experimental, tem também, hoje em dia, a física computacional, que é muito forte, e tem também a discussão sobre os conceitos de física, né? Deixa eu ver aqui. Então, se a gente quiser definir física, geralmente a gente define a física a partir dos objetos que ela estuda, né? Então, ela estuda objetos inanimados, como blocos que escorregam plano abaixo, enfim, planetas, gases, né? Os objetos são os objetos inanimados, né? Então, exclui-se os seres vivos e exclui-se também a química, né? Mas a física pode estudar objetos animados se esses objetos estiverem se comportando como se fossem objetos inanimados. Por exemplo, um mergulhador que pula de um trampolim e cai dentro da água, eu posso fazer uma análise física da queda, do movimento do seu corpo, né, usar as leis da física. Então, o objeto de estudo do físico pode também abranger não só objetos inanimados, né? Então, existe já aí uma certa... Não é uma distinção tão clara, né? O objeto da física não é tão claro que ele seja sempre objetos inanimados, né? Os domínios dos diferentes campos se cruzam um pouco. Agora, o físico, ao longo da história, desenvolveu métodos que são métodos matemáticos, especialmente, no caso da teoria, né? E vários métodos experimentais. Então, você também pode definir a física a partir dos seus métodos. E é por isso, então, que a gente tem coisas como econofísica, né? O que é econofísica? É a física da economia? O que é isso? Mercado de ações? Bem, é simplesmente pessoas formadas em matemática e em física que vão trabalhar na área de economia e finanças, usando os métodos, né, que são desenvolvidos na física, em física térmica, por exemplo. Então, às vezes, o trabalho do físico é definido a partir dos métodos utilizados. Então, na medicina, você tem muitos físicos ali mexendo com instrumentos, né? Na neurociência, por exemplo, as técnicas de imagem, a capacidade de você fazer imagens de células individuais que acendem e desligam conforme a sua atividade, são coisas que é uma técnica que os físicos trabalham, desenvolvem, né? Então, a gente vê aí o físico atuando também no estudo do cérebro, por exemplo. Agora, a gente pode definir físico
de uma terceira maneira, né? Não só a partir do objeto de estudo, dos seus métodos, mas também a partir da visão de mundo do físico. O físico tende a ter uma ideia de um mundo em que tudo acontece por causas eficientes. É um mundo em que a descrição era mais ou menos direta, quer dizer, a descrição física se aplica perfeitamente ao mundo antes do surgimento da vida, ao universo há bilhões de anos atrás, quando não havia vida, né? Então, esse retrato desse mundo sem vida é tipicamente feito na visão de mundo do físico, em que as coisas acontecem por causas eficientes, né? E tudo pode ser localizado no espaço, no tempo. Então, sei lá, um meteoro está em um certo lugar, ele cai em outro lugar, né? E você também tem a descrição em termos de escala, né? Uma coisa importante, menos salientada, né? Mas o foco no micro, no macro, né? Até aqui onde eu estou agora, estou eu, mas está também um micróbio que está aqui no meu queixo e eu também estou na Via Láctea, né? Então, a minha posição espacial e temporal é a mesma, né? Mas eu falo que nessa posição espacial e temporal está o Oswaldo, está uma bactéria e está a Via Láctea. Como que pode três coisas diferentes estar no mesmo lugar? Né? E o ponto é que são objetos que têm escalas diferentes, né? A bactéria está muito pequenininha, eu estou aqui, e a Via Láctea é a galáxia no qual a gente se localiza. Então, essa é a escala. Então, a visão de mundo da física tende a se dar nesse cenário, né? Então, se a gente quiser, mais tarde a gente falar um pouquinho sobre a questão de se a mente, a consciência, se ela é algo físico, e na visão do físico, a visão fisicista ou fisicalista, uma maneira de interpretar esse tipo de visão é dizer que o que quer que seja a mente, ela, por exemplo, uma imagem que eu tenho aqui meu campo visual, um pontinho que eu vejo aqui, ele tem que estar bem localizado em algum lugar do meu cérebro, né, do meu encéfalo. Isso é uma visão fisicista, porque eu estou querendo entender o meu objeto a partir da sua distribuição no espaço, no tempo, na escala, e pensando em termos de causas eficientes, né? Evitando as causas finais, que seriam aquelas descrições que dizem que tal coisa existe porque a função dessa coisa é atingir tal meta, ou algo assim, né? Bem, esse é um resuminho aí de alguns aspectos da visão física do mundo. É isso. Ok. Há uma questão interessante que é a questão sobre a relação entre a física e a filosofia. O Mário Unri, acho que é assim a pronúncia, tem um livro chamado Física e Filosofia, e ele, ao falar da filosofia e dessa relação da filosofia com a física, ele afirma o seguinte, abre aspas, todo físico que arranhe a superfície de seu trabalho ver-se-á forçosamente face a face com a filosofia, a menos que ele se restrinja a tarefas de rotina ou a problemas muito estreitos, fecha aspas. Para o professor, que relação há entre a filosofia e a física e qual seria o valor da filosofia para a física? Essa é uma questão bastante discutida, né? E a opinião do Bung, né, é bem respeitável. Ele é um filósofo da física, então ele salienta a importância do que chama de filosofia para se fazer física, né? Mas há outros que acham que a filosofia não é tão importante, né? O próprio Feynman, né, aquele físico Richard Feynman, disse que a importância da filosofia da ciência para a física é a mesma importância que a ornitologia tem para os pássaros, né? Os pássaros vivem a sua vida,
de maneira perfeitamente eficiente, eles não precisam saber ornitologia, né, que é a ciência dos pássaros, né. E, da mesma maneira, o Feynman defende que o físico ele consegue muito bem fazer suas tarefas sem filosofia da ciência, né. Então, a gente vê que tem diferentes visões, né. O Albert Einstein valorizava muito a filosofia na física, né? Ele tinha uma visão mais próxima da do Boole. E, então, o que a gente pode dizer? O físico, geralmente, o físico teórico, vamos dizer, geralmente ele precisa raciocinar por meio de conceitos, né? Ele não faz só contas matemáticas, né? O instrumento de trabalho dele é fazer contas matemáticas, mas ele tem que parar e pensar sobre a situação que ele está examinando. Então, pode-se argumentar que essa reflexão que ele faz sobre, essa reflexão conceitual que ele faz sobre esse objeto de estudo, pode ser considerada uma forma de se fazer filosofia, né? Agora, a filosofia mais acadêmica, né? Vamos dizer, a partir de Kant e, enfim. Ou então, vamos dizer, a filosofia da ciência do século XX, que constrói sistemas mais elaborados, rigorosos, ela tem algo a dizer muito interessante sobre a física, tem um diálogo com a física, mas não é algo que o cientista tenha que necessariamente conhecer, né? Então, assim, mesmo que o físico e o cientista, às vezes, filosofe no seu cotidiano, ele não precisa necessariamente conhecer sistemas filosóficos sofisticados para filosofar ali no seu contexto. Enfim, então, acho que a gente não precisa dar uma resposta, né? Mas apenas salientar que existem diferentes abordagens e cada um de nós vai ver essa questão à sua maneira. Agora, uma coisa que o filósofo gosta de fazer, o filósofo da ciência gosta de fazer, é escarafunchar as diferentes interpretações, os problemas conceituais que não foram definitivamente resolvidos, né? E mesmo que a física, vamos dizer, tem uma teoria que domine a física como a teoria da relatividade geral, e ela fala de espaço-tempo curvo, e de arraste de referenciais, e coisas assim, é normal que o filósofo da física, ao pensar sobre esses assuntos, questione, né, o paradigma atual, no sentido de se perguntar, mas será que é necessário supor que o espaço-tempo de fato seja curvo, né? Qual o significado disso? Será que... Né? Então, o filósofo gosta de escarafunchar questões que, geralmente, o físico, dentro do seu paradigma, aceita, né, para o seu trabalho, né? Então, muitas vezes, o físico não gosta quando vem um filósofo e começa a questionar, fala, olha, a física quântica tem diferentes interpretações, né? Aí o físico, muitas vezes, fica incomodado, fala, pô, mas, sabe, a gente trabalha a física quântica de uma certa maneira, temos uma interpretação meio instrumentalista aí, e tá bom, não precisamos ficar gastando tempo discutindo interpretações, tá? Então, o físico, muitas vezes, não gosta desse trabalho que o filósofo gosta, né, de examinar diferentes ontologias e sair um pouco do paradigma atual e, sei lá, se questionar sobre diferentes possibilidades teóricas, né? Então, esses são diferentes estilos, assim, do fazer física e do fazer filosofia, né? Ok, o professor fez menção à física quântica. Einstein e Feld, na obra A Evolução da Física, eles dizem que não há dúvida quanto a que a física quântica tenha explicado uma variedade muito grande de fatos, conseguindo, na maior parte, esplêndido acordo entre a teoria e a observação. O que seria a física quântica e o que ela significou em termos de mudança de paradigma, contrastando com a física clássica. Deixa eu passar um helicóptero aqui em São Paulo, né? Deixa eu fechar a janela para ver se melhor.
Pronto. A física quântica é a física que descreve os átomos, né? A realidade na escala atômica e molecular. Uma reação química, ela é uma reação que envolve ali os processos quânticos, né? E a interação da luz e de outras formas de radiação com a matéria, né? Quando você analisa em termos individuais de átomos ou de populações de átomos, você trabalha com essa física quântica que é contra-intuitiva. Ela é diferente da física que a gente está acostumado no nosso cotidiano, né? Grosso modo, uma maneira de expor, né, sucintamente a física quântica é dizer que a matéria, no nível atômico-molecular, ela tem propriedades ondulatórias, né? Então, as ondas, né, que são coisas que estão sempre vibrando, essa é a realidade das coisas ao nível dos átomos, né, e das moléculas. Quando vai juntando muitos átomos, eles tendem a meio que essa vibração, ela, enfim, ela é muito rápida, tal, mas quando muitos átomos se agregam, esse comportamento oscilatório, ele é meio que, como é que se diz? Cancelado, não, mas ocorre ali faz uma média, né, dessas oscilações, e o objeto que a gente conhece no nosso cotidiano, né, uma caneta, ela não parece que esteja oscilando nem nada, né? Então, existe uma transição entre o mundo quântico e o mundo clássico, que seria o mundo das canetas, onde essas propriedades de vibração da matéria não ficam aparentes, né? Mas, então, esse é o primeiro princípio da quântica, de que a matéria, né, a luz é ondulatória, mas a matéria também é, né? O segundo ponto curioso é que quando você mede um átomo, você tem que construir um aparelho de medição que envolve bastante energia, né, em relação ao seu átomo, porque você tem que amplificar o sinal, e para isso você precisa de energia externa. E essa energia, essa interação, né, você tem que, o detector vai estar ali no estado metaestável, enfim, e ali chega o objeto quântico. O que acontece no final das contas é que aquele objeto, por exemplo, um elétron, que a gente diz que ele é ondulatório, então ele se espalha por uma certa região do espaço, quando você mede ele, ele é medido de maneira pontual. Então, o segundo princípio da física quântica é esse. Apesar dos objetos como elétrons, prótons, etc., serem ondulatórios e tenderem a se espalhar por aí, vibrando o tempo todo, quando você mede, você sempre mede eles num ponto do espaço, né, bem definido. E aquela onda que você descreveu anteriormente como espalhada, agora ela se colapsa para um ponto. Então, esses são os dois princípios básicos aí da física quântica. E agora, por causa desse papel que o aparelho de medição tem de modificar o objeto quântico, então surgem interpretações que atribuem ao ser humano algum papel aí nesse colapso da onda quântica. Então, esse é um grande tema de muita discussão, né? E que adentra também ao misticismo quântico, né? Depois a gente fala sobre isso, né? O Einstein, vamos lembrar que o Einstein, ele, apesar dele ter tido um papel importante na física quântica, né, ele não aceitou a interpretação ortodoxa dada essa teoria. E ele levantou alguns problemas, né, que acabaram sendo muito importantes, como o chamado paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen, que envolve chamadas partículas emaranhadas, que seriam duas partículas que se separam espacialmente, mas no fundo ainda mantêm uma certa unidade, uma certa simetria. E esse é um princípio, quando eu comecei a falar, falei em dois princípios da física quântica, esse é um terceiro princípio, chamado de emaranhamento, entrelaçamento, ou algo assim. E que, com o físico John Stuart Bell, fazendo um trabalho que era considerado de filosofia da física, né, de início, que parecia uma coisa bem abstrata, sem aplicações, ele acabou
chegando a um resultado que foi confirmado nos experimentos posteriores, mas é um resultado, assim, um tanto quanto filosófico, vamos dizer assim, porque ele não afirma taxativamente, ele não tira uma conclusão taxativamente, ele fala que os objetos quânticos, os objetos microscópicos, dois objetos que interagem e se separam, se você interpretar eles de maneira realista, ou seja, se você imaginar que esses átomos existem de fato, estão se separando de fato, e que é possível imaginar que eles estão num estado bem definido, ondulatório, etc, etc. Se você tem uma interpretação realista, então você é obrigado a dizer que esses dois átomos têm uma interação entre si que se dá, vamos dizer, instantaneamente, ou a uma velocidade maior do que a da luz, o que é chamado de não localidade. E, então, esse é um resultado bastante importante. E agora, os físicos, geralmente, eles falam, não, o Bell mostrou que a física quântica é não local, os experimentos confirmaram isso, mas se você for um físico instrumentalista, que não considere que a sua ciência descreva uma realidade, mas você apenas supõe que a teoria descreve os resultados dos experimentos, né, uma abordagem instrumentalista, ciência é um instrumento para se fazer previsões. Então, nesse contexto, você não precisa concluir pela não localidade, né? Então, o teorema de Bell é um dilema, né? Ou você abandona o realismo, ou você abandona a localidade, ou abandona os dois. Mas, geralmente, os físicos, hoje em dia, quando eles falam em não localidade, eles falam o tempo todo, eles estão, na verdade, querendo dizer emaranhamento. Eles estão dizendo, não, é um fato da ciência de que existe emaranhamento, que é essa situação estranha que foi explorada pelo Einstein, pelo Rosen. E os físicos, quando falam disso, eles falam que há não localidade, né? Mas, sendo mais preciso, aí já fazendo algo que o filósofo tenta fazer, que é tentar ser mais preciso na definição de conceitos teóricos, né, que não podem ser definidos de maneira operacional, de maneira direta. Então, a abordagem, a filosofia, ela tende a dar essa interpretação que eu acabei de falar aí, de que o teorema de Bell é um dilema, né? Mas é uma questão também muito discutida, e há muitas visões diferentes sobre esse assunto. Então, esse é só um exemplo de como que uma área como a filosofia da física quântica, como que essa área acontece. Quer dizer, diferentes pessoas vão sugerindo diferentes interpretações, dando argumentos, e, geralmente, sem tirar uma conclusão definitiva, né? Eu não sei se eu estou certo, mas me parece que a física quântica, ela, de alguma forma, revolucionou a concepção da relação entre o sujeito e o objeto. Eu gostaria que se eu tiver incorreto, me corrigisse, mas há um artigo de sua autoria, intitulado O Sujeito na Física Quântica, onde você trata do problema da posição do sujeito epistemológico na física quântica. O que seria essa posição? Qual seria a posição do sujeito epistemológico na física quântica? Essa é uma questão bem interessante, né? E, na verdade, não existe uma resposta, né? Existem diferentes propostas e é um debate filosófico. A visão que eu apresentei agora há pouco foi uma visão que minimiza o papel do sujeito epistemológico. É uma visão realista, que entende que o colapso dessa onda quântica pode se dar mesmo sem um aparelho de medição, mesmo sem um ser humano, através da interação com o ambiente, através do processo de decoerência ou descoerência, que seria basicamente a ideia de que o ambiente em volta de uma molécula pode inibir o seu comportamento quântico e ela passar a ter um comportamento clássico. Então, essa é uma descrição objetivista, é uma descrição da realidade quântica que considera que tudo isso acontece mesmo se não houver seres humanos no universo, não houver seres inteligentes fazendo medições,
A ideia de que todos esses processos acontecem mesmo, né, sem um sujeito epistemológico. Mas, historicamente, desde a da década de 30, apareceram muitas interpretações argumentando que, ao contrário do que eu acabei de falar, o ser humano consciente desempenha um papel essencial nesse colapso da onda quântica, nessa transformação da onda quântica, de uma situação que está espalhada. Quando você mede, você observa ela o elétron num ponto, né? Esse colapso, para alguns autores, a causa disso está associada à presença da consciência humana. Então, isso iniciou toda uma grande tradição de interpretações, vamos chamar de subjetivistas, que colocam o sujeito humano no meio ali da realidade física, desempenhando um papel essencial. E é um dos elementos que acaba formando o misticismo quântico, que é a reunião de algumas teses, né? Depois a gente fala sobre isso. Então, nesse artigo, eu tentei examinar as tentativas. Primeiro, eu apresentei as diferentes visões subjetivistas, né, diferentes variações das interpretações, e aí eu tentei examinar as tentativas de se eliminar o sujeito desse retrato de mundo da física quântica. E o resultado final é de que, na verdade, essa tarefa de você fazer uma interpretação objetivista da física quântica, ela é viável, mas ela não é, ainda não foi levada a cabo, ainda não foi. Não existe ainda uma interpretação objetivista da física quântica que esclareça todas as questões, né? O problema da medição ainda é um problema, né? A abordagem da decoerência, ela não resolve o problema da medição, então você ainda tem que discutir a questão de por que esse elétron está espalhado, por que ele colapsa aqui e não aqui, né? Essa abordagem da decoerência que eu falei, ela é uma abordagem estatística, ela não explica isso, né? Isso é algo que não tem diferentes explicações, diferentes interpretações para esse tipo de coisa, mas não existe um consenso. Então, o debate permanece, né? Ele ainda não foi resolvido. O problema do sujeito epistemológico na física quântica ainda é um problema que é discutido. Ao longo da história da filosofia, professor, um problema que, de forma recorrente, os filósofos trataram é o problema do nada. Mas a física, ela trata desse problema também. E aí eu queria saber, da parte do professor, como a física aborda o problema do nada ou do vácuo quântico, e qual a diferença entre o vácuo quântico e o vácuo absoluto. Porque eu estava assistindo uma de suas aulas e o professor mencionou essa questão, esse problema, e eu achei extremamente interessante. A questão, o debate sobre a existência do vazio, né? É um debate que vem desde a época grega, né? E em outras culturas também da antiguidade. Os atomistas, eles defendiam a existência do vazio. A ideia era que o espaço pode existir sem nenhuma matéria. E a matéria, na visão dos atomistas, eram os átomos, né? Que eram unidades que não quebravam, né, de diferentes tamanhos e que iam se grudando para lá e para cá, formando os diferentes mundos. Por outro lado, filósofos como Aristóteles ou os estoicos negavam a possibilidade de haver um vazio, né? Havia diferentes argumentos aí para justificar esse horror ao vácuo, né? E Descartes, por exemplo, ele também, a filosofia da física dele não admite a possibilidade de ter um espaço sem matéria. No caso de Descartes, porque ele, justamente, a ideia dele foi identificar, de uma maneira muito peculiar, espaço e matéria, né? Extensão e matéria. Mas já na época de Descartes, os cientistas começam a produzir vácuos, né? E que seriam, então, volumes em recipiente, onde você tira todo o ar, não todo o ar, mas uma parte do ar,
de tal maneira que agora você pode fazer o experimento de Galileu, jogar uma pedrinha, jogar uma pena e ver os dois caírem com a mesma aceleração, como o Robert Boyle fez ali em torno de 1660. Então, aparentemente, nesse momento, parece que os vacuístas, né, os defensores da existência do vácuo, tinham razão, e que os plenistas, ou os que defendiam que havia um pleno, ou seja, esse pleno não teria vazios, né, todo espaço seria preenchido de matéria, aparentemente eles perderam essa batalha, né. Mas com o andar da física, no século XX, ocorre uma coisa curiosa com a física quântica, que é o reconhecimento de que, mesmo se você evacuar um recipiente, tirar todos os átomos ali dentro, você ainda vai ter algo que é chamado de vácuo quântico, que é uma oscilação de energia, uma energia remanescente, energia de ponto zero, e essa energia, ela flutua de maneira aleatória, de tal maneira até que você pode, a partir dessa energia, pode ser criada pares de partículas, que podem existir momentaneamente e desaparecer logo em seguida, né? Então, a conclusão que a física atual tira, é de que, mesmo se a gente tirar toda a matéria dentro de um recipiente, você ainda vai ter essa energia, né, remanescente. Então, a gente pode dizer que não existe um vazio absoluto, né? Os vacuístas, aparentemente, perderam esse debate, e os plenistas, de certa forma, tinham razão. Não que existe matéria, vamos dizer, na forma de átomos, né, mas existe essa energia que, a partir da teoria da relatividade, né, passa a aceitar uma conversão de matéria em energia. Então, falar em energia é a mesma coisa que falar em matéria, no certo sentido. E a gente pode dizer, então, que o espaço, ele está sempre cheio desse vácuo, né? Ele é um espaço material. Ele não é um espaço que possa existir sem essa matéria. Bem, mas esse é o retrato da teoria quântica de campos. O debate continua quando você leva em conta outras teorias modernas, né? Mas esse é um exemplo de um debate filosófico que, de certa forma, foi encerrado, né? Não que, de fato, tenha sido encerrado, porque sempre, né, você reabre as questões, mas no curso de Filosofia da Física, os problemas que a gente examina são problemas que estão sempre em aberto, nunca tem uma resposta bem definida, né? Se algum problema receber uma resposta bem definida, ele passa a ser domínio da física, e não mais da filosofia da física, né? Então, por isso que é bom, é fácil fazer o curso de Filosofia da Física, porque na prova, qualquer resposta que você der vai ser considerado correto, né, desde que você argumente. E essa questão do vácuo, então, é um exemplo de uma questão que, de certa forma, foi encerrada, né? Não completamente, mas... Há uma série alemã que ela trata bem conhecida, é Dark, ela trata da questão do tempo, a implicação existencial do tempo na vida humana. E, assim, o tempo é um dos temas mais densos, né, difíceis da filosofia, e que tem relação total, assim, com a física. Ao tratar da natureza física do tempo, você fala da distinção entre o tempo físico e o tempo subjetivo, e da questão da precedência do primeiro, que é o tempo físico, em relação ao segundo, que é o tempo subjetivo. Como o tempo é definido na física, e o que são esses tempos, o físico e o subjetivo? Bem, nessa distinção está envolvido também diferentes pontos de vista filosóficos. Então, conforme o seu ponto de vista filosófico, você abordará a questão do tempo de uma maneira, de uma maneira ou de outra, né? A gente sabe que na filosofia, nos sistemas filosóficos, por exemplo, Kant ou Heidegger, né,
o Bergson, o tempo ele tem um papel importante, fundamental, e estão sempre associados a reflexões do sujeito, né, a constituição do sujeito, é algo aí que, né, e a abordagem subjetivista argumenta, grosso modo, que você nem poderia ter ciência se você não tivesse o sujeito. Então, que o tempo da física, segundo as abordagens subjetivistas, o tempo da física, ele é algo que é construído a partir de um tempo psicológico ou subjetivo. Então, essa visão da precedência do tempo subjetivo, ela é comum em várias escolas da filosofia moderna. Mas quando a gente fala no contexto da filosofia da física, a tendência natural é supor que o tempo é algo que existe anteriormente aos seres vivos. E, portanto, o tempo subjetivo é algo que se desenvolve psicologicamente em animais, né? E ao longo da evolução, por diferentes mecanismos que ainda não são totalmente conhecidos, esses seres vivos desenvolvem uma avaliação do tempo, né? E medidas rudimentares do tempo e essa concepção do mundo em termos de coisas que acontecem no tempo. Então, na visão física, o tempo físico é algo que vem antes e depois que surgem os seres vivos com o seu aparelho cognitivo e com suas doutrinas filosóficas. Então, a gente tem dois pontos de vista filosóficos diferentes que cada um pode, né, escolher aquele que ele acha mais interessante. Mas a visão que é mais próxima da visão da física, e, portanto, é a visão que a gente adota no curso de filosofia da física, é a ideia de que o tempo físico existe antes dos seres vivos, né? Agora, qual é a natureza desse tempo, qual é a natureza última do tempo, é uma questão ainda em aberto, existem diferentes concepções, e é, de certa forma, um mistério, né? Há concepções que acham que o tempo ele surge da relação entre os objetos materiais, há aqueles que consideram que o tempo é absoluto, que ele precede aos processos materiais. Então, isso já gera um montão de discussão interessante em filosofia da física. Agora, só para localizar um ponto bastante importante da concepção física de tempo, é a concepção que a teoria da relatividade restrita do Einstein apresentou, né, e que foi confirmada aí com os experimentos ao longo do século XX. E essa natureza desse tempo relativístico, ele é exemplificado de maneira bastante marcante aí pelo experimento mental dos viajantes, né, dos gêmeos viajantes, que é um experimento mental que o físico francês Paul Langevin sugeriu em 1911. Então, rapidamente, isso é bem conhecido. Imagine dois gêmeos que têm a mesma idade, e um deles vira astronauta e viaja para a nossa estrela mais próxima, Alpha Centauri, e retorna para a Terra depois de 10 anos. Então, agora, o irmão, que ficou na Terra, ele tinha inicialmente, digamos, 10 anos, agora ele está com 20 anos. Quando o irmão gêmeo dele volta para a Terra e sai da nave, para o irmão gêmeo, passou-se apenas 8 anos, não 10. Ele está 2 anos mais jovem do que o seu irmão. E, então, assim, os relógios que ele carrega estão marcando um tempo mais curto do que quem ficou na Terra. Os processos biológicos do seu corpo também transcorreram ao longo de 8 anos, não de 10 anos. Então, para qualquer que seja a maneira que você queira definir o tempo, é muito sugestivo, é muito convincente a conclusão de que o tempo do viajante transcorreu num ritmo diferente do tempo de quem ficou na Terra. Então, a conclusão filosófica disso é de que cada um de nós carrega o nosso próprio tempo. Não há um tempo universal, no sentido de que o ritmo desse tempo transcorre de maneira igual para todo mundo. Isso é uma coisa filosoficamente muito interessante, que, inclusive, merece ser mais explorado aí pelas escolas filosóficas, né? O Bergson,
que já tinha trabalhado questões ligadas ao tempo, à memória, ele resiste a essas conclusões, que no contexto francês estavam sendo discutidas, né? Eu mencionei o Langevin, que era um francês, então, muitas escolas filosóficas ainda não apreciaram a beleza, né, desse resultado aí sobre o tempo, né? Cada um de nós carrega o nosso próprio tempo. E isso, enfim, tem várias consequências interessantes, mas é só um exemplo de como assim, o tempo físico, ele impõe, né, ele restringe, ele dita como que o tempo psicológico e subjetivo transcorre, né? Quer dizer, a subjetividade dos dois gêmeos, de fato, transcorre de maneiras diferentes, né? No caso, o que acontece, né, como quem já viu os problemas sabe bem isso, mas só para completar, a diferença entre os dois gêmeos é que um gêmeo ficou, teoricamente, parado na Terra, num referencial inicial, ou seja, numa velocidade constante, o outro saiu com a velocidade constante, mas ele mudou de referencial, né? Ele foi e voltou, então ele habitou a dois referenciais diferentes, ao passo que quem ficou na Terra ficou só em um referencial. Então há uma assimetria, né? A situação não é simétrica, então isso justifica o fato de que o tempo que transcorre para os dois viajantes aí também é assimétrico, né? Isso é uma coisa incrível, né? E, enfim, então mostra aí, é um exemplo de como que a física fornece material para a reflexão filosófica.